Ok, vamos lá. Olá, professor. Aqui quem fala é o Fernando Games dos Santos. O nosso grupo está no relatório lá, mas é composto por mim, pelo Leonardo Piscioni de Almeida e o Thiago Manfredi dos Santos. E esse aqui é o vídeo para a gente apresentar o trabalho de síntese que nós fizemos. Na verdade, como você pediu para sinalizar, a gente fez uma divisão no grupo, né? Sendo que eu fiz esse trabalho de síntese e o Léo e o Thiago fizeram o trabalho de processamento, que no caso do nosso grupo é um quebra-captcha, mas aí está em outro vídeo. Então, ok. Vamos seguindo com esse projeto. Então, o nosso projeto de síntese foi um jogo em 3D que ele basicamente é um labirinto, né? Você controla uma esfera e o seu objetivo é chegar no fim desse labirinto. Só que, atendendo aos seus pedidos, ele contém as seguintes, né, formas de interação. Quer dizer, ele tem movimentação em 3 dimensões. Eu já vou te mostrar também como é que a gente fez o script dessa movimentação. Ele tem controle de câmera. E ele tem uma geração procedural do cenário. Então eu vou mostrar todos esses 3 fatores aí funcionando. Mas antes vou falar um pouquinho das ferramentas que a gente utilizou no projeto. Então para fazer os modelos e as texturas do nosso joguinho, a gente usou o Maya 2015, a licença de estudante mesmo. Ela não tem nenhuma limitação em comparação com a licença profissional. A diferença é que ele grava o modelo que é gerado no Maya, né? Com uma labelzinha lá de que ela foi gerada numa licença de estudante. Aí você não pode comercializar e tal, mas ela tem acesso a todos os recursos da licença profissional mesmo. O motor gráfico que a gente usou é a Unity 5.3.5. Na verdade, a gente estava usando a Unreal até certo ponto do projeto, porém, Unreal 4, né? Porém, a versão do Visual Studio que eu tenho aqui, ela exigiu que eu atualizasse a minha Unreal para a versão 4.10, que é uma versão que não está estável ainda. E ela estava me dando um probleminha bem chato de que ela, a cada 5 ou 6 compilações em média, ela perdia a referência DLL do projeto. E eu tinha que limpar todos os binários, compilar de novo. E tava meio chato isso. Então, por causa desse probleminha de incompatibilidade aí, a gente migrou então para o Unity mesmo. Devido a essa mudança que foi meio no meio do projeto, você vai ver que os códigos daqui nessa gravação do vídeo ainda não estão com comentário, ainda não está tudo certinho, bem apresentável assim, mas ele está bem limpo, eu achei até melhor. Eu acabei decidindo por não colocar de propósito os comentários ainda, para ficar mais limpo o código, mais fácil de mostrar ele no vídeo, mas a versão final, a versão que a gente está te entregando no Tidia tá com todos os comentários, tudo certinho. O que eu vou falar aqui vai estar escrito lá. Ok, e como eu já disse, a ideia que a gente está usando para codificar a lógica do nosso jogo é o Visual Studio Community 2015, então que é a versão que saiu ano passado do Visual Studio, que é gratuita, né? Inclusive parte do código dela é aberta para que os usuários façam modificações e tal. Bom, enfim, vamos começar mostrando então. Eu vou começar pelo Maya. Vou mostrar os modelinhos que a gente fez aqui. A gente não usou nenhum software de imagem para gerar as texturas, porque a gente usou as próprias texturas básicas do Maya mesmo. Então, basicamente, os elementos do nosso jogo são esses aqui. São, então, esse bloco aqui é o tile, né? Eu chamei de tile. É o bloco do chão do nosso cenário. Cada célulazinha de chão, então tem esse formato aqui. Ele não tem muito o que falar, não tem lógica nenhuma, é só um bloco rígido mesmo com colisão. Outro item também igualmente simples é a parede, por uma definição de design de design de jogos, assim, a gente decidiu colocar essa parede como invisível porque, como é um jogo labiríntico, né, a gente deixou o ângulo da câmera, o ângulo de altura, assim, a gente não deixou uma visão muito aérea, né, a gente deixou uma visão um pouco mais abaixada, assim, de forma que logo no começo você consegue girar a câmera para o lado e provavelmente, se o cenário não for imensamente gigante, você vai conseguir enxergar a saída. Só que como a desvantagem de ter uma câmera mais baixa assim é que a parede muito facilmente
vai tampar o nosso bloquinho, né? Nossa esfera, nosso objeto do jogador. Então a gente fez ele como um bloco transparente de vidro, né? Da ideia de vidro, para não atrapalhar a navegação no joguinho. Ok, outro item do nosso cenário é essa pranchinha aqui que marca o início da fase. Então já vou mostrar lá o script de geração da fase, mas aí quando ele é gerado ele marca com esse pontinho aqui o começo da fase. Também é o lugar para onde você volta quando você morre no jogo. Não tem checkpoints, né? O único checkpoint é o início mesmo, até porque você vai ver que, bom, se você tiver tempo para ficar configurando lá, você vai fazer uma fase grande, mas provavelmente não vai ser tão grande assim. Ok, esse é outro item do cenário, que é é a saída mesmo da fase, né? Então, só pra, como eu estava falando da lógica, a parede também não tem nada, não vai ter nada scriptado nela, mas o início, apesar dele não ter um script nele mesmo, ele é usado como referência para outros scripts. Então, quer dizer, quando você morre, né, quando você cai para fora do cenário, ele vai buscar o ponto em que está esse início de fase aqui para te colocar de volta. E no início da fase também, logo que o cenário termina de carregar, ele já instancia já move o seu personagem direto pra cá, né? Chama de personagem, mas eu tô sendo bem generoso que o nosso personagem é essa esfera aqui. Eu já vou chegar nela. E o ponto de saída, ele vai ter um script, você vai ver também, que ele não tem colisão, né? Então eu atravesso. A ideia é que isso aqui é uma luzinha, né? Que está saindo dessa plataforma. No jogo, no motor gráfico, ele dá mais essa impressão mesmo. E o script dele é simples, é que quando você atravessa essa luz aqui com a esfera, ele marca o final do jogo, né? No caso, como eu vou mostrar aqui só numa versão de debug, né? Ela não vai encerrar o jogo quando acaba, mas ele vai marcar com uma labelzinha lá de que está no fim. Mas aí quando você estiver testando, no relatório está explicado como é que faz para compilar. É só compilar e executar o jogo que ele vai quando chegar no final ele vai encerrar o jogo, vai fazer como é programado para fazer. Ok, aqui é o nosso personagem. Ele tá aqui sem textura porque eu importei. Todos esses outros itens de cenário eu fiz juntos, né? Só que o personagem eu fiz separado e aí quando eu importei ele pra cá ele não trouxe essa textura. Mas não é nada demais também, é só uma corzinha aqui na Real dá pra ver, mas não é nada demais. Nossa esfera aqui, ela tá com essa aparência de, não sei se tá vendo aqui na malha dela, tá com essa aparência de bola de voleibol, mas é porque na verdade ela é um cubo que eu subdividi até ficar com um formato esférico. Né? Fiz subdivisão dos polígonos dele até ele ficar com formato esférico. Por que eu fiz isso? Porque justamente numa aula você chegou a explicar que os algoritmos que a gente tem para renderizar da pipeline gráfica e tal, eles pegam os polígonos e subdividem em triângulos, né? Para que fica mais fácil o cálculo, né? Os cálculos das normais e tal. Então, justamente por isso eu forcei que ele fosse feito só de quadrados, porque é uma forma que é bem fácil de subdividir em triângulos, né? Então eu peguei o cubo e subdividi até ele ficar com formato esférico. Aí aqui do lado eu coloquei uma esfera do Maya mesmo, né? Se pegar daqui o objeto ele gera uma esfera. Por que eu não usei ela? Porque aqui em cima ó, ela tem esse formato meio de globo que a gente usa, né, para representar o planeta Terra. Que aqui nos polos, né, ela centraliza essas linhas que formam ela, e aí ela tem vários triângulos aqui. Pelo que eu andei vendo, por incrível que pareça, as engines, a Unreal se inclui aí, elas se atrapalham um pouco para identificar que isso é um triângulo e que ela não vai precisar subdividir, entendeu? Então fica mais fácil a gente já entregar para a engine simplesmente um formato só feito de quadrados que ele vai tentar subdividir, vai conseguir e vai fazer o cálculo bonitinho. Aqui ele perde um pouco mais de tempo porque ele vai tentar subdividir, vai ver que não ajudou, né? E aí ele vai ver que perdeu tempo, vai voltar né? Então, por questão de desempenho, a gente não usou a esfera
do Maya, a gente pegou um cubo e subdividiu. Ok, vamos para a engine então. Aqui na engine eu separei dessa seguinte forma aqui, criei essa estrutura aqui nas pastas, que é, eu separei as meshes. Então as meshes são todos os itens lá que a gente modelou. Quando eu importo para cá, ele já traz os itens com as suas texturas. Eu gosto de deixar separado, então eu criei uma outra pasta só para os materiais e arrastei todos para cá. Eu não mostrei aqui no Maya, mas as texturas ficam aqui, né? Então foi por aqui mesmo que eu texturizei. Então eu peguei só cores básicas mesmo, não usei um Photoshop ou um GIMP para gerar uma textura mesmo. Então na hora que eu importei as meshes, ele já trouxe as texturas e eu separei por pastas diferentes. E aqui são os itens que eu acho que são do nosso interesse de verdade, que são os prefabs. Os prefabs na Unity são, não sei se você já conhece o conceito, mas eu vou presumir que não e explicar. Que os prefabs eles são os game objects, né? São os objetos do jogo mesmo. É como se fossem as classes que a gente cria aqui na Unity. Então, na verdade, ele é um compilado de vários componentes. Então, como funciona? A gente pega vários componentes. Então, por exemplo, aqui eu gosto de nomear meus prefabs como P em minúsculo e o nome dele, né? Então, por exemplo, o Paywall, ele é um prefab composto pela minha modelagem lá da parede, né? Do bloco que eu fiz lá, que eu já mostrei antes. Por alguns itens que ele já traz, que a própria Unity já importa para você, para renderização, ele é um formato cúbico, né? E ele trouxe esse componente de animação. No caso, a gente não tem animação, né, no cubo, mas ele já traz aqui. E um box collider. Então ele é a união então desse, ele junta esses componentes. Então ele junta a forma física dele, né, que é a mesh que eu importei, com os componentes de textura e com o componente de colisão. Isso no caso da parede, que não tem lógica, né? Alguns outros prefabs, por exemplo, a saída aqui, ele tem também um script, que é o script de saída, né, que eu já vou mostrar também. E tem outros também, que nessa Death Zone aqui, que ela... Quer ver? Ela tá... Opa! Aqui embaixo. Ela é invisível mesmo. A gente se afastou bastante porque ela é bem grande. Quando eu dei um foco aqui nela, né, foi bem longe. Mas ok, ela já é um exemplo um pouco contrário do que a gente viu com a Wall, que ela tem um script, mas ela não tem uma forma física. Então ela é invisível, né? Não tem nenhuma forma física, mas ela tem um bloco de colisão, que no caso aqui eu marquei como um trigger. Então não é que ela vai funcionar como um colisor, né? Ela não vai bloquear o avanço do personagem, mas ela vai, assim que o personagem entrar em, como é que chama o nome? Caramba. Assim que o volume do nosso bloquinho do personagem está em intersecção com o volume desse colisor aqui da nossa Death Zone, ele vai disparar um evento de trigger, né? De trigger enter, né? Que chama. E aí, a partir disso, o meu script aqui de Death Zone, que eu vou mostrar daqui a pouco também, ele faz alguma coisa. Você já deve imaginar o que. Ok, acho que isso introduz aqui os nossos prefabs. Vamos para os scripts. Os scripts eu separei em duas partes também. Os scripts relacionados ao controle do nosso personagem, que aqui ficou o controle de câmera e o controle do personagem em si, né, da movimentação. E os scripts de cena, em que tem o da Death Zone, o Exit e o Scene Initializer, que é o que constrói o nosso nível. Uma decisão que eu já faço isso há um tempo, então eu acabo esquecendo, mas geralmente me questionam por que está tudo em inglês. Na verdade, isso veio, tá de propósito mesmo, tudo em inglês, os nomes das variáveis, tudo. Isso veio de uma palestra que eu fui uma vez de um cara da TOTUS, que ele explicou por que ele escolheu sempre programar em inglês. E ele falou que assim, não é que necessariamente a gente precisa concordar e fazer programar tudo em inglês é melhor do que programar em português, mas ele pediu para, pelo amor de Deus, a gente escolher e não fazer metade do código em inglês, metade em português.
Então, como alguns comandos da engine já estão em inglês, eu preferi deixar em inglês mesmo. Até porque, pessoalmente, eu prefiro, por algumas questões de como o inglês não tem gênero e é mais fácil você definir nome de coisas que tem funções, só colocando um ER no final, sabe? Nem sempre colocar um edor no final em português vai resolver a situação. Então, que nem maker, alguma coisa que faz alguma coisa, eu coloco um ER no final, maker, ok? Em português, fazedor fica esquisito, né? Então, por isso mesmo eu decidi colocar em inglês. Eu sempre, já faz um tempo que eu programo tudo em inglês mesmo. Mas é isso. Bom, também fazendo já um disclaimer, o código, até como eu estava mais familiarizado com Unreal e tal, eu usei bastante tutorial para gerar o código, principalmente, na verdade só esse mesmo. Eu usei tutoriais para conseguir fazer esses scripts de movimentação da câmera e do personagem. Então, mas eu vou explicar como ele funciona. Eu entendi. Tem uma parte um pouco mais matemática. Pode ser que eu fale uma besteira. Eu acho que eu entendi, eu não tenho certeza. Mas pelo menos eu sei o que ele faz. Eu vou mostrar se o senhor julga como achar mais justo. Mas ok, vamos parar de enrolar, vamos abrir esse script. Vamos começar pelo Camera Controller. Ok, aqui a gente está no Visual Studio. Community versão 2015 e vamos expandir aqui. Opa! Tá, não estou no Eclipse. Não é clicando 2 vezes que ele expande. Ok, vamos lá. Aqui eu tenho algumas variáveis públicas que eu declarei. Na verdade, essa e essa eu poderia deixar como private mesmo. Essa daqui que eu deixei como pública é porque ele vai para eu poder aqui na engine. Quer ver? Deixa eu pegar aqui a minha câmera. Ela tem dentro dela esse script aqui de Camera Controller, que é esse que a gente está vendo. E ela tem um parâmetro aqui, ó, tá vendo? Que a gente passa, que é o target, que é justamente essa variável pública. Né? Ela é um target do tipo transform. Isso daí é para ela ter uma referência de quem é que ela tem que... Qual é o item do cenário que ela tem que perseguir, né? Então esse é o alvo da câmera. Tem até uma função que a gente vai ver daqui a pouquinho aqui, ó, set camera target, que é para poder mudar o alvo da câmera durante o gameplay mesmo, né? Não é usado no nosso jogo, mas fica a estrutura aqui, foi uma dica que eu vi no tutorial, achei bem interessante. Às vezes numa cutscene você quer aproveitar a mesma câmera e só mudar o foco dela, ou antes de começar a fase você quer fazer com que a câmera viaje pelo cenário mostrando alguns pedaços, no final termine no personagem, para isso. Você consegue mudar o alvo dessa câmera e definir quem que ela vai estar seguindo. No caso eu consigo definir, né, como eu deixei a variável como pública, eu consigo definir pela própria engine antes do jogo começar, simplesmente arrastando aqui, né, no caso esse aqui é o Player Sphere, a nossa bolinha aqui do jogador, e eu arrastei ela pra cá. Arrastei esse item pra cá. Assim. Pronto. E aí ele tem a referência de quem é o target dele, quem é que a câmera tem que seguir. Como eu deixei as outras variáveis aqui como públicas também, elas estão aparecendo aqui, elas também estão configuráveis, mas não tem necessidade, assim. Eu acabei não editando na engine, eu editei só pelo código mesmo. Ok. Essa variável foi uma outra dica do tutorial que eu li também. Que é para suavizar o movimento da câmera. Quando estiver rodando, vai dar para ver direitinho o que eu tô falando. Mas é basicamente para ela não ficar um movimento travadão assim, né? Quando você vira para a direita, ela dá uma inclinadinha para a esquerda e vai virando para a direita e fica mais fluido o movimento. De novo, não faz muita diferença prática, mas foi um detalhe que eu achei interessante implementar. Aqui o offset from target é a distância que a câmera vai estar a partir do personagem. Lembrando que isso aqui é em variáveis relativas. Então, quando a gente está falando da pipeline gráfica, tem aqueles primeiros passos, né, de objeto para o mundo para o observador. No caso, esse daqui é direto o observador, né? Então, em relação... No caso, nosso observador é o target da câmera. Então, em relação ao target da câmera, ela vai ficar 0 unidades de distância da unit de distância dela em X. Então, ela está centralizada em X. 5 distâncias em Y. Então, ela está um pouquinho... no caso... só para mostrar aqui,
É que pra mim isso é meio estranho, mas pelo que eu vi é normal. É porque na Unreal, a unidade Z, o eixo Z é o eixo vertical da engine. E o X e o Y é o plano do chão, né? Na Unity o Y é o plano vertical, então. Foi meio estranho pra mim, mas pelo que eu andei conversando por aí, esse é o mais comum mesmo. Inclusive no Maya é assim também, né? É até uma confusão que eu costumo ter quando eu trabalho com Unreal, que no Maya o eixo Y é o eixo vertical também. Mas ok, isso foi um detalhe, voltando, fechando parênteses. Então esse offset está a 5 unidades de distância da Unity acima do nosso objeto e a menos 8 em Z. Então ele está menos 8, tá 8 unidades de distância para trás. Ok, essa Xtilt eu já vou ver, lembrar no eu preciso dar uma olhada no código para lembrar exatamente qual era o objetivo dela. Mas a gente já volta nela então. Por enquanto, vamos seguir em frente. Ok, essa outra variável aqui, destination, é para nossa câmera. É porque assim, você vai ver daqui a pouco no fluxo dela, ela está sempre atualizando o destino para onde ela vai. Lógico, porque o nosso objeto está em movimento e ela tem que continuar acompanhando. Então, é uma variável que a gente vai usar daqui a pouquinho. A gente instancia ela aqui fora para ela ser usada como uma variável global no script, porque mais de um método acessa, porém não tem ela aqui nesse momento de inicialização da classe ela não vai ser usada, então a gente instancia ela com valor zero, né, com um vetor zerado, um vetor tridimensional zerado. E o Character Controller é uma variável também que, por enquanto a gente está deixando ela null mesmo, mas é uma variável que ela é do tipo Character Controller, que é o nome da nossa classe que faz o movimento do nosso personagem, né? Então